Gente, bora falar sobre a saída do Borré do Inter. Eu descobri bastidores importantes aqui nas últimas horas sobre esse negócio, tá? E sobre as consequências da saída do Borré. O Inter já está atrás de reposição, tá? E o Inter está buscando centroavantes, no plural mesmo. Fica comigo que eu vou te contar o que eu ouvi, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que na Argentina agora, enfim, os dirigentes do River confirmam nos bastidores aquela informação que aqui em Porto Alegre a gente já trouxe. O César Luiz Merlo, que é um craque do jornalismo esportivo de mercado de transferências, um baita parceiro aqui do canal, meu amigo, me mandou uma mensagem hoje dizendo: me confirmam aqui que o negócio está avançado. E aí, assim, gente, falta assinar. Tá? E nos bastidores a gente escuta especulações sobre os valores que o Inter vai receber. Eu não tenho um valor definido aqui, eu não tenho como dizer para vocês é esse o valor que o Inter vai receber pela liberação do Borré. Mas, se a gente juntar aquela informação que eu já dividi com vocês aqui, de que o Inter chamou o Borré e disse que não tinha como pagar o salário dele, a conta é o que o Inter recebe do River e mais o que ele deixa de pagar por Borré até o final do contrato, que era até final de 2028. Então essa é a conta, tá? Em Buenos Aires, a informação é que o Inter vai receber cerca de 3 milhões de dólares por esse negócio. Eu repito, eu não tenho como garantir para vocês que é essa a quantia, tá? Assim que eu tiver a confirmação, mais detalhes, a gente conversa sobre esse assunto, tá? Só que o Inter está fazendo o negócio porque ele entende que é um negócio vantajoso. Então ele está ganhando alguma coisa e que para o Inter é um valor importante. Lembrando que o Inter está numa situação financeira muito delicada, muito difícil. Tá? Isso, por exemplo, faz com que o Borré esteja analisando a possibilidade de abrir mão de salários e valores atrasados que o Inter tem com ele, para facilitar, para agilizar a saída. Tá? Então aqui, nessa informação, a gente tem duas notícias. A primeira, de que o Borré quer agilizar logo a saída, e a segunda, de que tem coisa atrasada. Tá? Essa informação é muito preciosa, ela é muito importante para a gente entender o momento que vive o Inter. Tá? A segunda coisa, Eduardo Cudê, ele foi decisivo para a transferência do Borré. Ele insistiu desde o momento em que chegou no River na contratação do Borré. Ele sempre fez contato, sempre se manteve próximo do Borré, acompanhando a situação dele no Inter. E recentemente, quando o River não conseguiu o jogador que estava tentando, ele virou para os dirigentes e disse algo no gênero de: cara, vai em mim, vai na minha, vamos encostar no Inter que a gente consegue contratar o Borré. E aí, o Borré, em um primeiro momento, ele estava receoso, assim, com um medo de colocar a idolatria dele, Borré, no River, para jogo, porque foi campeão da Libertadores, aquela coisa toda e tal. Então ele tinha esse receio. Mas aí, ao saber que o River está contratando mais jogadores de peso, como o Otamendi e um outro menino agora que me fugiu o nome, ele entendeu que assim, eu tô indo porque o Cudê tá insistindo e eu não sou o salvador da pátria, tem mais gente para me ajudar. Então ele se sentiu mais confortável com essa ida para o River Plate. Né? E antes da Copa, no Setoristas, o projeto no canal do João Batista Filho, eu dividi com vocês de que o Borré, naquele momento, ele tinha um mercado restrito. Né? O Borré quer jogar 3, 4 anos mais, então ele não pode ir para os Estados Unidos agora. Então ele teria o River ou um mundo árabe, né? Arábia Saudita, alguma coisa assim. Apareceu o River e ele foi. Bom, a outra informação que eu considero muito relevante aqui é como o Inter trabalha a partir da saída do Borré. O Inter vai buscar uma reposição. O Inter vai atrás de um novo atacante para a vaga do Borré. Tá? Essa é a primeira informação. Vai haver uma reposição. Aí a gente tem que ver que tipo de negócio o Inter vai se propor a fazer, porque o Inter está numa grave crise financeira, etc, etc, etc. Então a gente tem que ver que nível de jogador o Inter vai buscar. E aqui eu coloco aquela que eu considero a novidade nesse caso, né? Que é o Inter buscando não só um atacante, mas dois atacantes. Tá? Por quê? Porque a informação que eu recebi é que o Alejandro voltou das férias acima do peso. E essa era uma preocupação de muita gente que conhece o Alejandro ao longo da carreira dele. E o Alejandro voltou acima do peso, isso
incomodou. Isso fez com que houvesse uma quebra de confiança e o Inter já olha o mercado atrás de um atacante, também pensando nessa situação de que o Alejandro voltou acima do peso, o percentual de gordura dele, pelo que me relataram, está bem acima do que é o padrão, né? Bem acima do que se estabelece como a linha de corte dentro do elenco do Inter. Então, a retomada do Inter é com o Borré saindo, ou seja, precisa contratar alguém para o lugar dele, e com o Alejandro, que vinha jogando, se apresentando acima do peso. Então o Inter se incomoda e vai para o mercado atrás de 2 atacantes, né? Vale a gente colocar aqui, por exemplo, que o Inter, nessa janela, ele contratou o Maripan, né? O zagueiro Guillermo Maripan, que está no Chile, está treinando no Chile, e a informação que a 0 Hora trouxe é que ele fez os exames com funcionários da seleção chilena, e esses funcionários da seleção chilena mandaram os resultados de exames clínicos e exames físicos para o Inter. Tá? E essa conexão seleção chilena e Inter, ela se estabeleceu com o Arangues, que várias vezes precisou passar por exames aqui para saber se ele poderia ser convocado e como seria a situação dele. Então existe uma boa relação entre a seleção chilena e o Inter, e essa relação fez com que o Inter buscasse o Maripan. Por que eu estou trazendo o negócio do Maripan aqui, gente? Porque o Maripan está saindo do Torino livre, mas o Inter está pagando um salário alto para o Maripan. Tá? A informação do Lucas Colar é que o salário do Maripan, entre salário e luvas, ele vai receber cerca de R$1 milhão por mês. Então a gente está vendo aí um tiro alto em um zagueiro. E o Borré, ele está saindo e ele sai como o segundo maior salário do Inter. Então o Inter, além de ter ainda um espaço no elenco no que diz respeito à folha salarial, ele está abrindo um valor, mas é um valor mensal, né? Que é o segundo maior salário que o Inter diz que não consegue pagar. Então, se o Inter diz que não consegue pagar o salário do Borré, quem vier vai receber menos. E ao mesmo tempo em que vai receber menos, pela informação que a gente tem, vão ser 2 atacantes. Né? Então, são pistas importantes para a gente entender que tipo de jogador o Inter vai contratar, além de já ter contratado um zagueiro onde colocou um valor importante. Né? Ele colocou ali R$1 milhão por mês, a informação é do Colar. Então, agora ele tem mais do que 1 milhão, porque o salário do Borré era cerca de R$1.800.000. O Inter tem esse dinheiro, mas o Inter diz que não consegue pagar 1.800.000. Então vai pagar menos e agora precisa dividir menos do que 1.800.000 em 2 jogadores, né, para jogar nesse segundo semestre. Tá? Vale ressaltar aqui a informação que o Abel Braga deu na Rádio Gaúcha de que o Inter procura até 4 reforços, tá? E essa informação ela não pode passar batido porque ela foi concedida no mesmo dia em que o Abel falou abertamente de que o River estava tentando o Borré. Poucas horas depois veio a informação com o Rodrigo Oliveira de que o negócio está encaminhado. Então o Abel ali ele contou muitas coisas. E essa informação de que o Inter busca 4 reforços, ela começa a se juntar com isso que eu estou dividindo para vocês, de que o Inter procura não só um atacante, mas 2, pela saída do Borré e pela volta do Alejandro acima do peso. Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui no canal. Chegou pela primeira vez aqui, obrigado também. Pode te inscrever e ativar as notificações. E me seguir no Instagram também, @JeremiasWerneck. Beleza? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, tá?